Ah, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Espero que estejam todos bem. E vamos começar a falar. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou membro de AIDE, Alanon, e tenho bastante conhecimento sobre codependência, minha experiência pessoal e através dos estudos. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Um minutinho que eu vou acertar o erro aqui. Então, retomando o tema da codependência.
como eu estava dizendo, nós não estamos aqui falando da codependência, que é um conceito geral de uma pessoa adulta que depende financeiramente, emocionalmente, de uma outra pessoa adulta. Nós estamos tratando aqui da codependência, que é uma doença da imaturidade, que se inicia com os traumas da infância. Né? Que essa codependência inicia quando a criança ela é filha de alcoólico, filho de alcoólica, e, ao mesmo tempo, ela é criança e ela tem que se voltar o tempo todo para o externo, para fora. Ela não recebe, ela não recebe apoio, ela não recebe estímulo para si. Ela tem que ficar o tempo todo prestando atenção nas ameaças externas. Por isso que se fala que a mente da criança que é a mente da criança que vive nesse ambiente é a mesma mente de uma pessoa em guerra, né, de um soldado em guerra. Por quê? Ela está tendo que lidar com eventos exteriores muito maiores do que ela e muito mais ameaçadores, inclusive, do que uma situação de família normal. Então, essa é uma inversão muito poderosa, muito traumatizante, né, e muito difícil para a criança processar. As pessoas que deviam cuidar dela e deviam dar a ela condições de vida, condições de desenvolvimento e de amadurecimento, essas pessoas são as pessoas que ameaçam, que bloqueiam, que têm impedimento, né, que criam impedimentos para o amadurecimento dessa criança. Então, essa criança, ela tem essas dificuldades, ela não tá apta, né, a se desenvolver corretamente. Ela teve o desenvolvimento dela parado no trauma da infância. Você está o tempo todo voltado para fora de você, você está o tempo todo prestando atenção nas ameaças externas, você não tem condição de desenvolver uma boa, enfim, um bom padrão interno de comportamento. Você não tá aprendendo isso fora de você, você não está recebendo isso para si, né? Você não tem esse exemplo. Então, você não vai desenvolver isso dentro de você, você vai se tornar uma pessoa traumatizada, né? Com inúmeras reações de, de situações de pessoa em estado de guerra, né? E sem amadurecimento suficiente para tomar conta de si, gostar de si, se cuidar, né? Se defender, se proteger. A criança que cresce nesse lar alcoólico, ou adicto de qualquer maneira, ela não tem essa formação, ela não tem essa base psicológica familiar que dê a ela segurança emocional, que ela entenda a realidade, né, que ela compreenda a realidade dela. Ela está o tempo todo assustada, o tempo todo se defender, né? Então, ela convive com situação de controle, situação de medo, situação de negação de problemas, situação de exigência extrema de perfeccionismo. A criança aprende que ela tem que se moldar às características dos outros para sobreviver. Ela não tem liberdade para ser quem ela é mesmo, né? Ela tem dificuldade de estabelecer limites porque as agressões que ela sofre são muito maiores do que ela. Então, ela não tem tempo de estabelecer um limite saudável, né, entre eu e o outro, né? Ou então ela não tem condição de respeitar um limite saudável porque ela foi extremamente agredida, os limites dela foram ultrapassados. Então ela vai responder à vida com aquilo que ela aprendeu na infância, a menos que ela se trate, que ela se recupere, né? A menos que a situação da realidade dessa pessoa se modifique, a dor seja grande o suficiente para que ela busque ajuda e se trate e ultrapasse esses impedimentos. Quando ela ultrapassa esses impedimentos, ela vai ter condição de fazer o que nós chamamos de entrar em recuperação. Quando a criança que cresceu, se tornou adulta e procurou ajuda, entra em recuperação, ela vai precisar, para se manter em recuperação, ela vai precisar
corrigir, né, aprender tudo que ela não aprendeu. E a possibilidade mais maravilhosa da recuperação é exatamente essa: dar às pessoas que têm um desenvolvimento emocional interrompido, pessoas que são defendidas, que são rígidas, que não sabem cuidar de si, que ultrapassam as fronteiras dos outros e permitem que os outros ultrapassem as suas fronteiras. Isso significa que essa pessoa não sabe respeitar o outro e não sabe se dar ao respeito. Ela não dá dignidade ao outro e ela não sabe se comportar com dignidade. Nem a pessoa se comporta com dignidade, nem dá ao outro a dignidade. Aí a gente já pode entrar na codependência do adulto. O adulto, aquela criança que se formou, não entrou em recuperação, não teve condição de aprender aquilo que ela não sabia e não foi ensinado a ela quando criança. Ela cresce, uma criança com problemas vai se tornar um adulto com problemas, incapaz de relacionamento saudável. Ela não sabe o que é relacionamento saudável, ela não vai ser capaz de relacionamento saudável, pura e simplesmente. Então, ela vai escolher pessoas para ela vai escolher pessoas que sejam pessoas feridas tanto quanto ela é. E ela não vai se respeitar e nem vai respeitar essas outras pessoas. Ela não sabe se ver, se identificar e gostar de si, ela não sabe identificar o outro, ela não sabe respeitar o outro e gostar do outro realmente. Gostar do outro como ele realmente é, né, com suas qualidades e seus defeitos. Uma das características da codependência é colocar o poder superior, né, o poder superior a quem ela obedece, honra, respeita. Esse poder superior nunca está dentro dela, está sempre fora. São os vícios, o excesso de amor, a dependência, né, do excesso de amor, a dependência do outro, que é o excesso de amor, ou o vício da garrafa, ou o vício do jogo, o vício. Né? A pessoa que não tem condição de se organizar internamente, ela vai procurar muletas, ela vai procurar apoios. E vai procurar pessoas que possam servir de apoio. Eu vou voltar ao exemplo do meu pai e da minha mãe. Meu pai é alcoólico violento, e quem sustentava a casa e a vida desse homem era minha mãe. Ela mantinha as coisas funcionando, ela suportava as agressões físicas e emocionais, né? Então, ela estava ali sustentando a vida daquela pessoa para que ela pudesse, né, no caso do meu pai, para que ele pudesse fazer aquilo que era capaz, tá, gente? Não estou reclamando do meu pai e da minha mãe, eles são pessoas maravilhosas, eu os amo profundamente, mas cada um deles fez o que pôde. E, enfim, a pessoa que é codependente, quando ela cresce, ela normalmente vai procurar um adicto codependente, ou ela vai se tornar adicta codependente. Né? Posso usar o meu exemplo também. Eu sou adicta, sou codependente. Eu cresci num lar disfuncional, eu sou codependente, e me tornei adicta, comportamentos compulsivos sobre os quais eu não tenho controle, porque foi isso que eu aprendi. Então, graças a Deus, a dor foi insuportável e eu fui buscar ajuda. Graças a Deus, né? Graças ao poder superior. Eu fui buscar ajuda e estou grata por isso, extremamente grata, por ter encontrado condições de me tratar e de me recuperar. Então, agora, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a ouvir, eu estou aprendendo a respeitar o outro, respeitar a dignidade do outro, mesmo que o outro seja abusivo. Mas se eu respeito aquela pessoa, se eu me respeito e respeito aquela outra pessoa, de alguma maneira eu vou evitar que essa pessoa me atinja, que ela ultrapasse as minhas fronteiras. A minha dignidade não vai permitir que eu permita isso, eu não vou permitir que ela ultrapasse as minhas fronteiras em respeito a mim e em respeito a ela. Ela vai ter que ser responsável pelas coisas dela. Eu não vou permitir que ela ultrapasse as minhas fronteiras para que eu sustente a doença, ou, enfim, para que eu permita que ele continue fazendo a mesma coisa, ele ou outro, tá? Para que eu permita que o outro continue fazendo a mesma coisa, né? Essa não é a melhor das opções, e a recuperação me mostra isso. Eu estando em recuperação, eu consigo perceber que
quais são os meus limites, o que eu permito ou não permito, né? O que eu aceito ou não aceito, independente de gostar das outras pessoas, tá, gente? Eu tenho familiares que são adictos e eu os amo, as amo profundamente, mas não convivo com elas, não convivo com eles. Eu os amo. Do fundo do meu coração, eu os amo. Mas em respeito à minha dignidade e em respeito à dignidade deles, nós não convivemos, porque se as pessoas não entrarem em recuperação, né, se os adictos codependentes não entrarem em recuperação, eles são incapazes de relacionamento. Eu sei porque, por experiência própria, né? O adicto codependente que não está em recuperação, ele é incapaz no sentido de ele não sabe, ele não consegue, ele não tem habilidade relacional, ele não tem essa habilidade desenvolvida dentro dele. Ele, quando era criança, ele não aprendeu isso por conta. Ele aprendeu o contrário, ele aprendeu que não é uma que ele com os pais não é uma relação de troca, é uma relação de exploração, é uma relação de abuso, é uma relação de violência, são relações ruins. Essa criança aprende relações ruins e ela, enquanto não se tratar, ela só vai conseguir repetir relações ruins. Infelizmente, da pessoa que não está em tratamento, ela não tem condição de ela não tem condição de se relacionar de uma forma sadia. Qualquer relacionamento que essa pessoa venha a ter vai ser um relacionamento codependente, viciante, abusivo. De alguma maneira, não vai ser não vai ser um relacionamento saudável e que gere crescimento espiritual. O relacionamento saudável e bom, gente, é o relacionamento que permite o crescimento interno das pessoas, o crescimento espiritual das pessoas que estão envolvidas ali. Então, a pessoa, ela desenvolve a autoconfiança, desenvolve maturidade emocional, ela desenvolve uma série de coisas que ela não tinha desenvolvido anteriormente, ela aprende, depois de adulta, ela aprende em tratamento. Ela vai aprender, por exemplo, se a pessoa entrar num grupo de 12 passos, que é uma espécie de terapia em grupo. Essa pessoa vai aprender a ouvir, vai aprender a respeitar, vai aprender a pedir que os outros prestem atenção nela de uma forma adequada. Enfim, essa pessoa vai se comportar de uma maneira madura emocionalmente. Não é rígida, não é feia, é uma forma madura emocionalmente. Ela vai se respeitar e ela vai respeitar o outro, vai olhar para o outro com carinho, sabendo que o outro, se é doente, o outro está ali se tratando. E se não está se tratando, o outro é doente e precisa se tratar. E isso não faz dessa pessoa mais ou menos amável. Todos nós somos amáveis. A gente só não ama quando não aprende a amar. Quando não aprende a se amar, não aprende a amar o outro, a gente não tem condição de amar, infelizmente. Então, não tem condição de se relacionar, de respeitar o outro, né, de se proteger e permitir que o outro se proteja também. Enquanto a pessoa não entrar em recuperação, essas coisas não vão ser possíveis. Mas aí é que entra aquilo que eu falei para vocês. Eu quero falar hoje sobre isso. Eu quero falar hoje sobre a recuperação, a possibilidade de recuperação. Eu não tenho nenhuma receita de bolo de relacionamento, tá, gente? Eu não tenho nenhuma receita de nada relativa a relacionamento. Eu só posso falar da minha experiência, que é a minha, é, a minha, a minha recuperação, né? O momento em que eu escolhi, eu busquei ajuda para sair da situação de dor, de sofrimento, e a partir daí ter uma vida, aprender as condições de relacionamento para ter uma vida saudável e me relacionar de forma saudável com as pessoas. Então, a adicção, o vício, é uma incapacidade relacional que a pessoa não aprendeu. Não é porque ela não é capaz, ela não sabe, ela não tem dentro dela essas circunstâncias. E isso não é o destino, não é a personalidade dela, sabe? Isso não é ela. Isso são as falhas de aprendizado da pessoa, isso é o, o,
o que ela aprendeu de ruim na infância, ela traz isso para a vida adulta e vai agir com esses recursos até encontrar ajuda, até encontrar tratamento e até poder se comportar de uma maneira diferente. Tá? Isso é. Vamos falar sobre a questão da espiritualidade e do crescimento espiritual. A pessoa saudável emocionalmente, capaz de se relacionar com o outro ou os outros, essa pessoa ela vai crescer espiritualmente e vai permitir, incentivar o crescimento espiritual dos outros. E o crescimento espiritual, gente, é honrar um poder superior espiritual. Não o poder superior é o outro, que é maior do que eu, mais forte, ou mais rico, ou o que for. O poder superior espiritual, valores espirituais, um comportamento sadio diante da vida, um olhar sadio, grato diante da vida, reverenciando a vida, não achando que a vida é um horror. Tem um depoimento do Renato Russo no meu Instagram que fala isso. Ele achava a vida ruim. Ele era adicto e ele achava a vida um horror. A vida era ruim. Nada na vida prestava. E aí ele entrou em recuperação e ele descobriu que a vida era boa e o que não prestava era o álcool, a droga que ele usava. E aí ele separou essas duas coisas e pôde olhar com espiritualidade para a vida. Essa espiritualidade não é religiosidade, essa espiritualidade é olhar para a vida com humildade, prestando serviço, honrando a vida, a sua vida e a vida das outras pessoas, né? Aprendendo, sabendo falar, sabendo ouvir, sabendo cuidar de si, sabendo pertencer sem se anular, né? Sabendo respeitar limites. Tudo isso é parte da espiritualidade adulta de uma pessoa em recuperação. Parece que é um inventário moral, mas não é, gente. Não é. Parece um inventário moral, mas não é. Quando a gente tira a adicção, a gente tira a droga ou álcool, o que sobra, né? Quando a gente entra em recuperação, o que sobra é a vida como ela é a realidade, com problemas e com qualidades, com problemas e com motivos de honra, de veneração, de agradecimento. Né? A vida não é só ruim, pelo contrário, a droga é só ruim, o álcool é só ruim. A vida, na maior parte do tempo, ela é muito boa. Há momentos difíceis porque fazem parte da vida, mas a vida em si é muito boa. É muito boa. Estou olhando pela janela, gente. A vida em si é muito boa, é muito bela. E é uma pena que ela seja muito curta. Mas ela é muito curta para a gente desperdiçar a vida com ressentimento, com maus pensamentos, negativismo, desprezo, crítica interna, tratando mal de si mesmo e tratando mal dos outros. Né? A gente não merece, nós todos, ninguém, nenhum ser humano merece viver uma vida ruim, a passar por uma situação ruim na infância e continuar vivendo uma vida ruim na época de adulto, na época da maturidade. A vida é muito curta para a gente continuar sem a espiritualidade necessária para viver uma vida boa. E espiritualidade a gente aprende nos grupos de 12 passos, o Anon, Naranon, NA, todos esses grupos onde as pessoas estão ali unidas em prol de um objetivo comum. A espiritualidade já começa dessa maneira, pessoas unidas em prol de um objetivo comum. Isso é a primeira espiritualidade, a mais básica, né? Você se juntar com pessoas que têm o mesmo problema que você, e todas essas pessoas se apoiarem mutuamente e respeitarem algumas regras de convivência para que essa cura, esse crescimento espiritual possa acontecer para todos, da mesma maneira. Né? Então, essas pessoas que estão em recuperação, elas estão, entre outras coisas, corrigindo seus defeitos, corrigindo seus erros e desenvolvendo uma espiritualidade que é
que está arruinada, né, pela sua doença. E é isso, gente. Essa é a possibilidade que a gente tem de se libertar da doença, de reconstruir a própria vida. Isso não é uma coisa distante, né? Nos grupos de AA, de Al-Anon, isso está acontecendo o tempo todo dia. Tem sempre gente chegando, procurando ajuda, procurando cura, recuperação. Então, essa condição é uma condição maravilhosa. São pessoas que querem criar novas rotinas, novos vínculos, novos valores, né? São pessoas que querem ter uma vida melhor sem dor. Então, existe chance muito grande da gente se recuperar, muito grande mesmo. E eu agradeço a todos a presença de vocês. A gente vai voltar a falar sobre isso na outra semana, depois do Carnaval, porque semana que vem eu vou estar viajando, então não vai ser possível fazer a minha live como eu gostaria. Então, a gente volta a falar sobre isso na semana do dia 26, ok? Eu agradeço a vocês que estiveram presentes, agradeço a vocês que puderam, que não puderam estar presentes, mas que podem assistir no futuro, aqui, né? Vai estar disponível para todos. Eu vou passar a informação da onde vai estar disponível para assistir, e eu agradeço a todos a presença. Muito obrigada pela audiência, espero poder ter contribuído de alguma maneira, e vou aproveitar para dizer que em março eu vou abrir inscrições para o meu curso sobre codependência, a outra face da adicção. E vice-versa, né? A adicção é a outra face da codependência. Eu vou colocar um vice-versa nessa expressão. Por que eu vou fazer um curso? Gente, porque eu preciso passar as informações com método, com um passo a passo, com a progressão da recuperação. E para poder falar para as pessoas a respeito da codependência que a gente traz dentro da gente, faz com que a gente faça escolhas negativas até que entre em recuperação. Então, eu quero ajudar pessoas a fazerem esse caminho, entrar em recuperação dessa maneira, através do conhecimento do que eu posso falar. Agradeço a todos, então, muito obrigada pela presença de vocês e desejo a todos sóbrias, serenas e felizes 24 horas, 48 horas, semanas, dias, meses e anos. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande, até a próxima.